capítulo 14, verso 15. Diz assim: então, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Podeis assentar, irmãos. A vida é uma constante batalha, é uma luta contínua. Temos uma guerra travada e precisamos nos ater daquilo que é o propósito de Deus para nós. Eu quero hoje trazer uma palavra de incentivo para você. A vida cristã exige determinação, continuidade, perseverança. Você tomou uma decisão de caminhar com Jesus. Você tomou uma decisão de caminhar com Cristo. Agora é lutar as batalhas do dia a dia para ser coroado lá no final. Quando levantamos a mão para Jesus, não significa que já recebemos uma blindagem de problemas, de crise. Estamos anuentes de situações. Não. As situações vão ocorrer conosco. As dificuldades vão bater a nossa porta. Todavia, não caminhamos mais sozinhos. Não temos que enfrentar essas batalhas sozinhos. Há uma presença divina. Há uma presença de Deus. Há um Paracleto, um consolador, aquele que caminha junto conosco, que anda conosco, que vai conosco em todos os momentos da nossa vida. Você não vai para a luta sozinho. Você não enfrenta as suas batalhas sozinho. Só se você escolher caminhar sozinho. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Todos os dias Ele está conosco. Todos os dias Ele permanece conosco. Essa palavra traz ao nosso coração esperança, convicção. Tem um Deus maravilhoso que controla todas as coisas. Quando falamos de Deus, dos atributos divinos, nosso coração se enche de gozo, porque a nossa mente é pequena, é finita. Ainda na semana eu compartilhava com um rapaz sobre a Trindade. E ele dizia: pastor, mas eu não consigo entender, compreender como é que essas coisas funcionam. Eu falei: sim, claro, é impossível de compreender. Nossa mente é pequena, é finita. Deus é infinito. Por isso temos dificuldade de compreender a grandiosidade desse Deus. Mas lá em Isaías diz assim a palavra, o Senhor dizendo: eu, Senhor, anuncio o fim desde o princípio. Deus sabe como termina antes de começar. Como assim, pastor? É porque Deus ele é atemporal. Ele não está dentro do tempo, ele está fora do tempo. Ele consegue enxergar o início, o meio e o fim de todas as coisas. E Ele tem o controle de tudo isso. Não significa dizer que você é uma marionete na sua história. Você é dono das suas decisões. Deus é Senhor do tempo e das coisas. E Ele respeita cada uma das suas decisões. E quando você caminha com Ele, quando você serve a Ele, quando você se submete a Ele, a grandiosidade de Deus é que Ele pode mover todas as coisas em seu favor. Ele estende as mãos dEle para te proteger, para te guardar, para te livrar. Ele faz coisas extraordinárias para cuidar dos seus filhos. É por isso que Deus disse: olha, Abraão, os teus descendentes serão escravizados por 400 anos. Pensa que Abraão perdeu o sono? Pensa que Abraão deixou de crer em Deus? Não. Ele foi para o túmulo tranquilo e em paz, sabendo: o Deus que cuidou de mim durante
100 anos de trajetória. Durante 400 anos cuidará do meu povo, dos meus descendentes aqui. E foi assim que Deus fez. Deus conduziu, irmãos, todas as coisas. Deus está como soberano da história. Os homens tomam suas decisões, mas sabe de uma coisa? Há um limite. Há um Deus que quando Ele dizer basta, chega. Ninguém ultrapassa isso. Sim, há um limite para as maldades humanas. Quantos homens que desafiaram Deus? E Deus precisou nem só o sopro dele e tudo terminou. Tem uma história bíblica, eu já preciso entrar. As horas vão avançando, mas deixa eu só lembrar para você. Quando Senaqueribe desafiou Deus de Judá, desafiou Ezequias e questionou ele dizendo: quem é o teu Deus? Os deuses das nações vizinhas, mas caiu um atrás do outro. Quem é por acaso teu Deus para te livrar? Aquele homem tinha uma guarnição cercando Jerusalém. Tudo que Ezequias pode fazer é ir para o templo, junto com o profeta Isaías, orar, clamar. E Deus disse: aquieta teu coração, eu sei cuidar disso. E na noite que estava lá no exército do lado de fora, Deus enviou um anjo. Não foi miríades, não foi exército, só um anjo. Não foi Deus que desceu no arraial, só um anjo Deus enviou. E naquela noite 185 mil soldados foram mortos pelo anjo que passeou no arraial dos inimigos. Entenda, Deus, Ele tem o poder de agir e mover em teu favor. Você só precisa crer, confiar. Agora, uma coisa precisa você entender: Ele não age no teu tempo, no teu momento. Tem um filme, né, que fizeram aí. Mas deixa para você não tem controle remoto. Isso é loucura você achar que você tem algo aqui que você aperta e acontece no céu. Esquece isso. Você não manda em lugar nenhum, querido. É Ele que é soberano. Aleluia. E quando Ele intervém, é por misericórdia. É por misericórdia. Tá? Ele faz. Mas não é porque você mandou, porque você determinou. Você só é servo. É um filhinho que pede ao pai. Mas quem manda é o pai. Vamos ao texto. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Por que Moisés está clamando, irmãos? O que está acontecendo aqui? O que ocorre nesse momento? Talvez aqui seja um dos momentos de maior provação de Moisés. Moisés tem 80 anos de idade, calejado, trazia na bagagem dele vários diplomas egípcios, mas também trazia 4 décadas de pastoreio do deserto. Um homem marcado pela experiência e que saía de uma batalha, de uma guerra que foi renhida, travada de uma maneira muito forte. Quando olhamos a chegada de Moisés ali para confrontar Faraó, que guerra, que batalha! Céus e terra ficaram em batalhas travadas. Deus dos altos céus decretou: vou arrancar o meu povo. Os demônios bateram os pés ali para poder aprisionar, prender e impedir que o povo saísse do Egito. Mas Deus, no seu poder e graça, interveio de maneira dura, forte, profunda. Enviou 10 pragas e seu povo foi arrancado com mão forte. Deus humilhou o Egito. Cada uma dessas pragas era uma maneira de Deus esfregar na cara dos egípcios e dizer: eu sou Deus, os deuses de vocês não são nada. Porque cada praga atingia a um dos deuses egípcios, e o ápice foi a morte dos primogênitos. Quando todos os primogênitos foram mortos, até mesmo o filho de Faraó. Nesse momento, diante dessa perda que o Egito teve, eles expulsaram
expulsaram os egípcios. Expulsaram os israelitas do Egito. Saiu dali então o povo de Deus, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Eu fico a pensar, aquele dia foi um dia nobre, glorioso, majestoso, porque estava se quebrando um tempo de cativeiro, tempo de opressão, foi tempo de guerra, de batalha, de luta. O povo estava ali na terra de Gósen e via, em meio aos arraiais egípcios, a justiça de Deus caindo, saindo do céu, pragas e pragas chegando nas casas egípcias. E em Gósen, onde estava o povo de Deus, estavam guardados, resguardados, livres de todas aquelas pragas. Essa batalha durou um período de tempo, até que Deus com mão forte saiu. Aquela noite, a noite da Páscoa, quando o anjo da morte percorreu a terra do Egito e que morreu os primogênitos, no meio da madrugada houve um grito de cada casa, de cada lar, de cada família, o desespero de cada lar encontrar o seu primogênito morto. E por isso o faraó decide: vamos expulsá-lo, porque senão vai acabar com o Egito. Enquanto a morte não chegou na casa de faraó, ele não tomou providência. Enquanto apenas lá fora estava se sofrendo, ele ainda permanecia endurecido. Mas quando bateu nele, quando bateu na casa dele, então ele coloca para fora. E no meio da madrugada, irmãos, o povo de Deus que tinha comido cordeiro, comeram ervas amargas, comeram pães asmos, estavam eles com os lombos cingidos. Agora um vai na casa do outro olhar e dizer: chega, agora nós vamos embora. Nós estamos indo embora do Egito. Nós não somos mais escravos. Nós não temos mais que bater continência para Faraó. Aquele grupo vai se ajuntando, cada um sair da sua casa. Não é para ir preparar tijolos, não é para mais estar ali sendo escravo. Não, aquela grande multidão se levanta para sacudir a poeira. É tempo de liberdade, é tempo de sair do Egito. Havia um júbilo no coração deles, havia uma alegria, uma gratidão. O coração deles está saindo pela boca de gozo, de alegria. Deus está cumprindo conosco. Eles não esquecem do corpo de José. José pediu: olha, Deus se levantará, Deus arrancará vocês aqui, mas por favor, não deixa meu corpo aqui. Leva com vocês meu corpo. E eles pegam o corpo de José. Talvez cantavam, salmodiavam: quão grande é Deus, que estava cumprindo a sua promessa. Faraó tinha entrado numa queda de braço com Deus e ele perdeu. Ele tinha dito que o povo não saía, Deus estava fazendo o povo sair. E não havia esse júbilo, havia essa alegria, esse gozo no meio do povo. Sai do Egito, 600 mil homens, mais de 2 milhões de pessoas, pela liberdade do Deus eterno que conduziu eles. E não saíram com a mão na frente ou atrás, saíram enriquecidos, porque eles pediram aos vizinhos vasilhas de ouro, prata, e eles doaram. Cada um deles ia entregando, e o povo de Deus tomou aquela quantidade de ouro, prata, pedras preciosas, de objetos de valores. E quando saíram do Egito, saíram escravos, saíram como livres, mas livres e enriquecidos. É como se o Egito estivesse pagando pelo tempo que eles trabalharam ali como escravos. Deus é Deus, Deus é poderoso. E eles vão caminhando, sem saber ainda o que é viver essa liberdade, sem entender o que é essa liberdade. Quase que um sonho. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Havia esse gozo, havia essa alegria. Porém, irmãos, Deus tem seus planos, Deus tem maneira de trabalhar conosco. E eu queria aqui, antes de entrar no ápice da mensagem, ressaltar aqui um ponto. Você tem pressa? Hoje eu falei sobre isso pela manhã. Que as coisas aconteçam na tua vida. Porém, há uma maneira de Deus trabalhar.
que seguem toda a trajetória que ele estabeleceu. Não há maturidade sem o crivo da experiência. Não se forma, escuta, não se forma uma borboleta sem que ela passe o seu tempo necessário de casulo. O grande problema hoje é que pessoas que não conseguem voar como uma borboleta é que elas querem abreviar o seu tempo de casulo. Elas querem abreviar o tempo de tratamento de Deus. Por isso, serão eternamente fragatas, porque não conseguem passar pelo processo de Deus. Deus tem um processo para nos formar. A luta não vem para te matar, ela vem para forjar teu caráter, ela vem para te formar. Hoje lemos esse texto, cantamos, ficamos maravilhados. Mas quem passou por isso aqui sabe o tamanho da aflição e da dor que foi isso. Vamos ao ponto. O povo tinha saído. Deus pregou uma peça para Moisés. Depois que o povo saiu, diz a palavra no capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Moisés, fala aos filhos de Israel que voltem. Voltar. Como assim, Deus? Eles já estavam no processo de caminhada. Deus está de volta. Escuta. Voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele vos assentareis o campo junto ao mar. Deus, o que o Senhor está fazendo? Deus está colocando o povo dele diante de um beco sem saída. Não foram eles que entraram, não foram eles que escolheram, foi Deus que está mandando. Moisés está seguindo a direção de Deus. Tem montanha de um lado, tem montanha do outro, tem um mar na frente, Deus vai se acampar ali, povo. É ali que eu quero vocês. Existe prova na tua vida que é Deus que te coloca. É Deus que nos faz enfrentar situações, porque Ele quer se revelar a nós, irmãos. A grande questão é como é que nós reagimos diante da prova, da luta, da dificuldade. Esse povo é ex-escravo e tem agora um momento de Deus se manifestar a eles, porque lá no Egito Deus se manifestou como Deus do juízo. Agora Deus quer se manifestar a eles como Deus maravilhoso, esplêndido, que iria fazer algo extraordinário. Na agenda de Deus tinha um extraordinário para Ele realizar para o seu povo. Mas o povo não entendia, não compreendia. E eles entraram em tremendo de um beco sem saída. Se acamparam. Estavam eles ali assentados, contando histórias uns para os outros do tempo de escravidão. Mas aí então, quando tudo parecia tranquilo, quando tudo parecia que estava resolvido, verso 5 diz: sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva, aprontou o seu carro, tomou consigo o seu povo, tomou 600 carros escolhidos, todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-os, todos os cavalos, carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar de Peiote, diante de Baal-Zephon. O povo não está caminhando, o povo está acampado. O povo está ali, todos eles assentados. Não sabiam eles que havia aquele dia de ser um dia marcatório. Mas entenda, Deus não te coloca na prova sem que tenha já uma válvula de escape, de livramento para a tua vida. Deus não te dá uma prova além do que você possa suportar. Pode doer, pode ser momentos de lágrimas, de dor, mas saiba, você vai sair mais maduro, você vai sair mais experiente, você vai sair mais confiante. Você só precisa perseverar, crer, confiar, acreditar. E ali acampados, diz a Bíblia que
Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Por isso, temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A poeira se levantava no deserto. Os olhos deles, ainda distantes, enxergavam o aproximamento daquela grande multidão com cavalaria para vir atrás deles. A aflição toma conta do povo, o desespero. Estão eles agora ali a clamar, a dizer: ei, onde está Deus? O que fizeste, Moisés? Moisés, o que você fez? Olha ali, o verso 11 diz: não havia sepulcros do Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto. Por que nos fizeste isso, fazendo sair do Egito? Não é essa a palavra que falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Deixa eu dizer uma coisa: o Deus que te arranca do poder do pecado é o Deus que dá graça para poder vencer cada dia os pecados e lutas da vida. Mesmo que você tenha dias difíceis, mesmo que você tenha embates difíceis, saiba, mais vale a pena caminhar com Deus do que viver debaixo da escravidão do Egito. Nunca se arrependa de ter dado um passo para Jesus. Pastor, mas está difícil. É melhor morrer com Jesus no deserto do que morrer escravo lá no meio dos egípcios. Não tenha saudade do seu tempo de pecado. Não tenha saudade do seu tempo de escravidão. Que Deus livre a tua mente de pensar: no meu tempo do Egito era melhor. Não era. Você era escravo. Você agora é livre. E aqui o povo diz: olha, eu preferia morrer lá. Preferia ser escravo lá do que morrer aqui. Para nós não, irmãos. Morremos com Jesus, mas como escravo nunca mais. Morremos com Cristo, mas como escravos jamais seremos. Não retrocederemos. Não nos submeteremos mais a Faraó. Jamais. Porque temos uma caminhada, temos uma trajetória. Ali o povo começa a clamar e bota Moisés contra a parede. Aí Moisés dá essa resposta: não temais, estáis quietos. Vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós buscareis. Isso é fé, isso é confiança. Moisés é um homem comum igual eu e você. Mas ele naquele momento, tomado pelo poder do Espírito Santo, vai dizer: ei, calma, não temas. Eu sei quem é Deus. Eu sei o Deus que me apareceu na sarça dizendo: eu sou o que sou. Eu vou arrancar o meu povo de lá. Esse Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não erra, ele não falha. Mesmo quando as coisas se tornam difíceis, você precisa continuar crendo. Mesmo quando as pessoas dizem: não deu certo, não está dando certo, continue crendo, confiando. É esse Moisés que se levanta e diz: não temas. Deus vai abater o inimigo. Deus vai nos defender nesse momento difícil. Você precisa crer, confiar. Sim. Quantos levantes que vêm contra a tua vida, que tentam te desanimar. Quantas coisas que querem te empurrar para o mundo, te empurrar para o pecado. Quantos assaltos que você ocorrem na tua vida, que Satanás tenta trazer para você o medo, o pavor. Mas Deus está dizendo para você: permaneça firme, porque o Senhor pelejará por nós. Deus há de pelejar pelo seu povo. A ordem que Deus dá para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Verso 15. Como marchar, Moisés? Moisés, tem um mar na nossa frente. Tem montanhas do lado, do outro. Talvez poucos conseguiriam subir as montanhas, porque tem mulheres, tem criança, tem rebanho, tem velhos. Só tem um meio, é o mar. Mas como lidar com o mar? O mar é pavoroso, as ondas são revoltas, o mar é profundo, o mar é cheio de mistérios. Mas Deus está dizendo: avance, marche para frente, siga em frente.
Mas, Senhor, tem um mar diante de nós. Há um Deus que está dizendo para você: não ande segundo as tuas vistas, não ande segundo aquilo que você está vendo, ande segundo a ordem do Senhor, porque o Deus que você serve, Ele vai te fazer caminhar onde os seus pés não podem passar. Ainda que para nós é impossível atravessar o mar, Deus tem meios, formas em que pela qual vai além da nossa sabedoria. Deus poderia fazer o povo passar sobre o mar como se ele fosse um grande tapete, assim como Jesus andou sobre o mar, e com Pedro, Deus poderia fazer eles andarem ali. Aleluia, Jesus. Passa por cima. Mas Deus escolheu fazer algo diferente, que eles não tinham expectativa. Moisés, então, verso 16: e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Escuta, tem uma plateia de quase 2 milhões de pessoas, apavorada, amedrontada, assustada, estressada. E Deus fala: Moisés, pega a tua vara, fende o mar, toca o mar, eu vou abrir. Deus não brinca com você. Deus não te promete aquilo que Ele não pode fazer. Moisés não é louco, não é maluco. Ele vai para o mar, embasado apenas na fé. Não é vara mágica que Moisés tem. Ele não tem ali uma varinha mágica. Tem um Deus do céu que tem poder. E quando a Bíblia diz que quando Ele toca as águas do mar, sopra o vento, passa no meio do mar. Glória a Deus. O Deus que formou o mar abre um caminho. Um grande caminho agora. Não é uma ruela, é um caminho para passar 2 milhões de pessoas. Deus sabe. É tão intenso o sopro de Deus que a Bíblia está dizendo que se tornou terra seca. Não é só as águas que vão embora, mas ali se torna um chão firme para o povo passar. Aquele espetáculo de Deus, de uma parede de água construída de um lado, Aleluia. outra parede do outro lado, as águas com as mãos de Deus sustentando, dizendo: passa, meu povo, vem, meu povo, anda, meu povo, não tenha medo, meu povo. É como enxergar um grande aquário de Deus entrando pelo fundo no meio do mar. Lá o povo, aquela paisagem linda, mas só tem uma questão: isso não é dia, isso é noite. Deus, com a coluna de fogo, faz irradiar a luz ali no meio daquela escuridão intensa, trevas do mar. Deus coloca a luz lá no meio do mar para o seu povo passar. E eles vão caminhando, andando, não tropeçam em pedra, ninguém quebra a perna, ninguém se machuca, ninguém passa por cima do outro, porque Deus está conduzindo. Os velhos são fortalecidos, as crianças são renovadas, e com grande ímpeto Deus faz seu povo caminhar, andar, passar aquela noite inteira. É por isso que a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eles marcham, eles avançam, eles caminham. Aleluia, glória. E quando o Faraó, imagine a cara de Faraó, imagine a cara dos soldados. Ele chegar dentro do mar e olhar um para o outro e dizer: o que é isso? O que é isso? Sabemos muita coisa da mitologia dos deuses egípcios, mas isso é algo inexplicável. Como um caminho no meio do mar? A ousadia de Faraó é muito grande. Por quê? Ele olha para aquele caminho e diz: eu vou passar por ele. Chama seus soldados e entra atrás do povo de Deus, chamar dele. Só que o caminho não era para Faraó, o caminho era só para o povo de Deus. Quando eles entraram, não sabiam que estavam entrando numa grande armadilha. Pois a Bíblia diz que quando eles entraram,
no meio do mar. A palavra de Deus diz que, verso 19, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Deus fez uma divisão. Daqui para trás é Faraó, daqui para frente é meu povo. Deus sabe dividir quem é dele e quem não é. Foi Deus ali que estabeleceu e permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim, a nuvem se tornou em trevas para os egípcios, mas para esses, para Israel, clareava a noite, de maneira que toda noite não se aproximou um do outro. Eles tinham carros, tinham cavaleiros, mas não consegue chegar. Irmão, você olha e diz, vai pegar-me, eu vou ser massacrado. Não, não vai não. Deus coloca a divisão. Daqui não passa, daqui não vai. É meu, está guardado, está protegido. Há uma mão de Deus que te guarda, que te livra. Você pode olhar o inimigo, parece que ser mais poderoso que você, mas o Deus do céu não deixa, não permite. É meu filho, não é escravo, tem dono, tem pertence. E é por isso que Faraó, por mais que ele quer avançar, ele não consegue. Deus não permite, Deus não deixa. Ele diz a palavra aqui: os filhos de Israel entraram no meio do mar em seco, e as águas foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios seguiram, entrando atrás dele todos os carros de Faraó, todos os cavalos, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios. Tirou-lhes as rodas dos seus carros, fazendo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles pelejam contra os egípcios. Está no meio do mar, não tem mais como. As rodas se embaraçam, estão presas, os cavalos não andam. E eles percebem: tem metade do mar vai para frente, tem metade do mar vai para trás. Vamos fugir. Fugir para onde? O povo de Deus já tinha passado a hora do outro lado, e eles estão ali emaranhados no meio. Diz a Bíblia, verso 26, e diz o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram em encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que o haviam seguido no mar. Nenhum deles ficaram. O mar se fechou, engolindo todos aqueles homens, os perseguidores, os opressores, aqueles que estiveram gerando cativeiro para o povo de Deus. Agora estavam todos eles eliminados no meio do mar. Onde está o povo de Deus? Do outro lado, cantando, salmodiando, dando graças, engrandecendo ao Senhor, louvando a Deus pelos seus grandes feitos. Deus havia manifestado o seu poder ali. O inimigo era feroz, o inimigo era poderoso, o inimigo, ele trazia ódio, ele trazia seus carros, era amedrontador, mas o Deus dos céus, o Deus todo-poderoso, o Deus de Israel, ele interveio e marcou o seu povo com poder e glória. Não era Moisés, era Deus. Deus quebrando o domínio de Faraó. Por isso que Deus deu a ordem: dize aos filhos de Israel que marchem. Se coloca de pé. Feche seus olhos. Pode soltar. Como melodia, ele me encontrou. Feche seus olhos. Uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais
escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho. Você não é mais escravo. Deus quebrou as cadeias. Deus quebrou as correntes. Sim, você foi arrancado com mão forte, com poder. O inimigo perdeu. O inimigo perdeu. Você é livre. As cadeias foram quebradas. As algemas foram despedaçadas. Aleluia. Nome de Jesus Cristo. Te adoramos, Deus. Aleluia. Glória. Eu sou a família. Exaltado seus servos. Obrigada, Jesus. Eu não sou mais escravo do meu. Sou filho. Aleluia! Eu não sou mais. Ele rompeu as cadeias. Ele te comprou com alto preço. Você é livre, você é livre, você é livre. O inimigo não tem mais poder sobre a tua vida. Você tem um Senhor que abre o mar para você passar. Você tem um Deus que coloca a luz dele no teu caminho. O teu caminho está iluminado pela palavra de Deus. A palavra de Deus te direciona, te guia, te conduz por caminhos de vitória. Oh, aleluia! Aleluia! Te amamos, Deus! Magnificamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Deus. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor quebrou o cativeiro, o Senhor colocou-nos em liberdade. Não terá mais domínio sobre nós o pecado, nem o mundo, nem o diabo, porque nós pertencemos a Ti. Somos filhos, somos filhos, somos filhos, filhos pelo poder de Deus, nascidos de novo, nascidos para conquistar, nascidos para a glória, nascidos debaixo da mão potente do Senhor. Por isso te adoramos, Deus, bendizemos o teu nome, Senhor. Aleluia! Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Tu és digno, Deus. Tu és digno, Deus. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Aleluia, Jesus. Ó Deus, abençoe o teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, guarda o teu povo. Que a tua igreja possa caminhar, Senhor, vitoriosamente. Abençoa cada irmão, cada irmã. Que o teu nome venha a ser glorificado, Deus, por caminho de vitória. Eu repreendo toda a fúria do inimigo, toda a tentativa do reino das trevas para fazer o teu povo regressar ao cativeiro. Mas que haja, Senhor, a fé, a confiança, a perseverança para conquistar aquilo que o Senhor nos conquistou. Em nome de Jesus. Estenda as mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo.